Já venho dirigindo através da Argentina por alguns dias, em direção ao Ushuaia, passando por vales e desertos. Tudo vem mudando muito rápido. Já foram mais de 5.000 quilômetros até São Martín de los Andes, nos pés da Cordilheira dos Andes. Eu vim aqui nesse lindo lago que se chama Lago Lácar, e é o lago aqui de São Martín de los Andes. Muito lindo. E dá para fazer um passeio de barco pelo lago ali, ó. E vamos continuar a viagem. Já tem um próximo destino, que é muito bonito. E se chama Vila La Angostura. São apenas 2 horas até lá. Cheguei numa parte aqui que já dá pra ver as montanhas muito bem. E olha que elas são imponentes, cara. Já dá pra ver a neve lá no topo. A estrada que liga a cidade de São Martín de los Andes à Vila La Angostura é chamada de Estrada dos Sete Lagos, porque nos 110 quilômetros do seu percurso é possível observar cenários naturais incomparáveis. Cara, é muito massa porque essa região não é linda somente porque tem muitas montanhas. Tem muitos lagos também, sabe? E é lindo esse contraste do azul do lago com o verde das montanhas. E é difícil ficar dirigindo por muito tempo sem parar o carro para contemplar essas paisagens, viu? Eu parei de novo aqui porque é incrível esse lugar. Aí tem flores em todo lugar, cara. Elas nascem assim, selvagem, ó. Flores, mais flores. E a Fioretta tá lá, ó, no meio das flores. Parei agora no mirador. Mais um deles, né? E a vista extraordinária. Este é mais um dos lagos, do caminho dos lagos aqui. Esse lago se chama Lago Espelho, porque dependendo da hora do dia ele reflete as montanhas na água. Eu parei num lugar que tem uma prainha aqui, uma prainha do lago. E também tem uma lanchonete aqui, vou aproveitar para comer que eu tô morrendo de fome.
Cheguei em Vila La Angostura. Outra vilazinha linda, viu? É cheio de lagos, montanhas e vilas incríveis aqui. Já achei um camping aqui em Vila La Angostura. Me custou 16 mil pesos. Tá um pouco mais caro, cada vez ficando mais caro. Cada vez que eu desço tá ficando mais caro. Mas é um lindo camping também. Bem arborizado. E a Fioretta tá ali. Bom dia. Dormi muito bem essa noite. Simplesmente porque tá fazendo frio agora, né? Estou perto, né? Nos pés da Cordilheira dos Andes. E faz frio aqui à noite, viu? Principalmente de manhãzinha, é de gelar o esqueleto. Aí, ó, eu tive que usar saco de dormir e mais uma manta, de tanto frio. E pé na estrada novamente. Estou saindo aqui dessa cidadezinha e vou agora. O próximo destino é Bariloche, São Carlos de Bariloche. E eu não andei nem 10 minutos e já tive que parar o carro novamente porque essa paisagem é incrível. Dá uma olhada. E Bariloche fica apenas 1h30 de onde eu tô. Então vai ser outro dia bem curto na estrada. Finalmente achei um lugar para estacionar a Fioretta aqui em Bariloche. Galera, eu acho que a Fioretta tá dando problema na bomba de combustível. Eu descobri isso porque o cheiro de gasolina era muito forte enquanto eu dirigia. E eu abri aqui, ó, a bomba de combustível e dá pra ver, ó, que tá molhado aqui, ó, de combustível. Essa mangueira tá vazando. Eu acho que a abraçadeira aqui não está muito apertada. Parece ser uma coisa simples, mas eu não vou me arriscar a mexer. Eu vou levar no mecânico. Aproveitar que eu tô aqui em Bariloche, que é uma cidade grande. Parei aqui na mecânica siglo XXI. Já vão começar a trocar a mangueira e a abraçadeira, que tá talvez rachada ou furada. O mecânico, ele trocou a abraçadeira, colocou uma nova, mesmo assim tá vazando, mas não é ali. Descobrimos que o problema é bem aqui, ó. Essa peça branca aqui tá rachada. Então a solução que achamos agora, ó, é colocamos Durepox, porque senão ia ter que trocar todo o sistema da bomba de combustível. É uma gambiarra, mas vamos ver se vai dar certo. A gambiarra não deu certo, tá vazando mesmo assim. Eu tô indo num outro lugar agora que vende toda a bomba de combustível. Infelizmente eu vou ter que comprar a peça inteira. Olha só aqui que eu achei, só a capinha de cima. Não precisei comprar toda a bomba de combustível. E me custou 16 mil pesos. Eu consegui comprar a peça, como vocês viram, mas quando eu voltei no mecânico ele falou que já estava fechando, que já são 5 da tarde. E amanhã às 9 eu volto lá para ele trocar. De volta aqui no mecânico.
Já são 10 da manhã e ele já tá mexendo aqui e trocando a peça, né? E infelizmente vai ter que tirar toda a bomba de combustível para trocar a tampa. Não tá pegar. Ele conseguiu tirar a bomba de gasolina, mas a tampa que eu comprei ontem, quando a gente foi colocar ali, viu que não era a mesma. E aí eu tô indo lá para trocar a peça, né? Pronto, já troquei a peça. A diferença é que essa bomba da Fioretta, a tampa, ela tem um regulador de pressão. E aquele que ele tinha vendido ontem não tem regulador de pressão. Pronto, está arrumada. Muito bom. E ficou em 80 mil pesos, cara. Pronto, a Fioretta está pronta agora para chegar até em Ushuaia. Agora que a Fioretta está consertada, eu vou dar uma volta em Bariloche. E essa cidade, ela é tão rodeada de montanhas que praticamente para todo lado que você olha, você vê as montanhas. E lindas, porque elas têm neve no topo e dá aquele destaque, né? Durante o dia, é lindo. Tô percebendo que essa é uma cidade com uma geografia bem peculiar, porque tem bastante subidas e descidas. Então, descendo uma ladeira aqui agora enorme. E daqui dá pra ver o lago lá na frente. E Bariloche não é uma cidade tão pequena, mas também não é tão grande. Ela tem 130 mil habitantes. Eu acho que isso dá um charme para a cidade, que não é uma cidade assim que tem tantos problemas de uma cidade grande, né? E fica no meio de um paraíso, né? Cheguei bem na beira do lago. Tem uma pracinha bem aqui, ó, com uma catedral lá. Eu acho que é uma catedral ou uma igreja, vou lá ver. Olha a localidade desse parque, cara. Na beira de um lindo lago e com as montanhas no horizonte. Estou aqui andando pela orla do lago. É maravilhoso, essa infraestrutura que essa cidade tem é incrível. É uma cidade bem turística. Tem muito a oferecer, né? Tem muitas trilhas por aqui. Cheguei agora no centro cívico de Bariloche. Eles fizeram assim meio que uma arquitetura bem rústica de montanhas. E lá, ó, é o museu. Museu de la Patagônia. E ali do lado do museu é a biblioteca. Ali a Secretaria de Turismo,
todos os órgãos municipais em torno dessa pracinha é bem interessante, uma arquitetura rústica, eu diria. E olha que legal, tá rolando uma feirinha de artesanato bem numa das ruas aqui. Olha só, andando assim do nada eu achei o Museu do Chocolate. É lógico que eu tive que comprar um doce de leite, né? Essa linda paisagem que vocês podem ver aí, ela é resultado de uma grande ação glacial. A primeira glaciação na Patagônia aconteceu há 1 milhão de anos e a última aconteceu há 13 mil anos. Esses glaciers, eles se comportam como rios de gelo. Eles descem pelas montanhas, escorrendo até os vales. Nesse caso aqui, a glaciação acabou formando esse grande lago. Para variar, eu achei um outro lindo parque, e esse para curtir o pôr do sol. Não tem a vista do lago, né? Mas das montanhas, uma boa paisagem. Eu quero aproveitar essa linda paisagem para pedir a ajuda de vocês. Se você curte o canal e não é inscrito ainda, por favor, se inscreve lá, deixa o seu like. É um simples ato, mas que significa muito para mim. E agora que a Fioretta está consertada, né? Eu acho que amanhã eu vou continuar a viagem. Então esse está sendo o último dia meu aqui em Bariloche. Na real, eu nem sei onde eu vou dormir hoje à noite. Isso que é bom ter a Fioretta. Que dá uma liberdade. Posso, sei lá, pode ser que hoje eu vou dormir num hostel, pode ser que eu vou dormir num camping, ou simplesmente onde ela está estacionada eu vou dormir. A Fioretta, ela vem não para tentar economizar dinheiro como motivo principal, mas sim para me dar a liberdade, né? Liberdade de poder ir a hora que eu quiser, dormir onde eu quiser. Ela também vem com a razão de, às vezes, eu ter a oportunidade de economizar dinheiro com hospedagem. Eu decidi continuar a viagem e eu vi que tem uma floresta muito bonita saindo de Bariloche. E eu vou ver, quem sabe eu paro em algum lugar ali, ou um camping, que tem vários ali também na saída da cidade. Olha que lugar lindo! Já estou dirigindo há uma meia hora para fora de Bariloche. E eu tive que parar aqui, olha só. E olha que são 9h23 já e ainda é dia. Agora, só agora que tá anoitecendo mesmo.
Acho que achei um lugar para estacionar por hoje à noite aqui. É na beira da estrada, o lado ruim, né? Mas eu vou ficar aqui hoje à noite. Imagine amanhã cedo como vai estar. É bem calmo aqui. É lógico, com essa linda paisagem também. Natureza pura. É calmo até um carro passar e acabar com a calmaria, né? Mas eu acredito que mais tarde esse movimento de carro vai parar. Uau! Melhor que muito hotel, viu? Ah, que maravilha de mundão! Eu dormi tão bem que já são 9h30 da manhã. Acordei às 9, né? Incrível, dormi muito. E o que temos para o café da manhã é um pão, 2 ovos e queijo. Tá ótimo. É difícil dirigir aqui nessa estrada sem ficar parando, porque é muito bom contemplar essa natureza, é incrível, é lindo. Eu fico parando toda hora, vai demorar muito tempo, viu, para chegar em Ushuaia. Então essa estrada que eu tô percorrendo aqui
Ela é a famosa Ruta 40. Ela é super turística porque ela passa por vários parques nacionais e tem essa lógica, essa paisagem incrível. E ela corre paralela com toda a Cordilheira dos Andes Argentina e ela tem mais de 5.000 quilômetros. Então ela vai ser a minha companheira aí por vários dias. E agora estou passando por uma cidadezinha que se chama Bolsón.